Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer uma análise ergonômica é definir junto com a empresa, né, a demanda de trabalho. Por que veio essa análise ergonômica para eu fazer? Por que a empresa está fazendo hoje? Qual a razão, a demanda? Isso é a primeira coisa que eu tenho que definir. Geralmente a empresa já me traz. Dependendo da empresa, eu tenho que conversar com ela, perguntar por que ela vai fazer agora, né? Qual é a razão, qual é a demanda. Depois, fechou, tô lá na empresa já, eu preciso dar um tour geral, preciso conhecer aquela empresa, do que se trata, o que ela produz, qual serviço ela fornece, qual o tamanho dela, quantos setores tem, conhecer mesmo, para não ficar perdido lá, para não soltar nenhuma gafe, né? Tem que entender do processo que ela executa. Depois, o que eu faço? Eu organizo as entrevistas. Eu vou selecionar tudo que eu vou avaliar, quais cargos eu vou avaliar, que estão dentro de quais setores, etc. Eu vou fazer uma organização das entrevistas que eu vou fazer. E eu faço uma agenda de entrevistas com os funcionários que vão me representar naqueles cargos, naqueles grupos homogêneos, para vir falar comigo pelo menos 30 minutos numa entrevista individualizada para eu conhecer tudo sobre o dia a dia de trabalho dele. Eu tiro ele do setor dele, levo para um ambiente só eu e ele, numa salinha dentro da empresa para entrevistar. E lá eu vou fazer um pente fino em tudo que ele faz durante o dia a dia de trabalho dele. Perguntar sobre as exigências que ele tem de postura, de manuseio de carga, se ele tem algum desconforto, algum incômodo, quais atividades ele executa ao longo do dia, se varia muito, quais são as principais atividades que ele executa no dia a dia de trabalho. Então, eu faço um levantamento de tudo. E nisso, eu vou identificando o quê? A presença dos fatores de riscos ergonômicos, dos perigos ergonômicos. Quando eu tenho perigos em ergonomia, fatores de riscos ergonômicos já identificados durante a minha entrevista, é nessas situações de trabalho que eu vou focar a minha coleta de dados depois. Por isso que eu gosto de fazer a entrevista antes da coleta, porque depois eu vou na coleta e o meu olhar está direcionado para o que eu preciso coletar lá no cliente. Eu não preciso ficar lá no setor, na linha, no posto de trabalho, eu não preciso ficar caçando, será que eu preciso coletar isso ou não? Será que isso vai ser importante para minha análise ergonômica ou não? Eu já sei o que vai ser, eu já sei o que é importante. Aí eu vou para minha coleta de dados, eu vou com a minha prancheta, com os meus formulários de coleta, com a minha trena, com a minha câmera fotográfica, que eu uso o celular mesmo, com meus equipamentos e tal, e eu coleto o que precisa. Se tem manuseio de carga, foi uma queixa, foi uma situação ergonômica encontrada, eu vou aplicar qual ferramenta? Por exemplo, o NIOSH, que é a ferramenta mais comum e tradicional para aplicar para avaliar se o manuseio manual de cargas está ok, seguro ou se é um risco ergonômico. E aí eu tenho meu roteiro de coleta, vou pegar tudo que eu preciso para aplicar essa ferramenta e de todas as outras situações de trabalho, essa é a parte da coleta. Vou registrar foto, vídeo, vou medir os mobiliários para ver se está ergonomicamente correto, coletas ambientais, como que está a luz, como que está a temperatura, como que está o barulho, o ruído. E aí, feito a coleta, qual que é a próxima etapa? É eu lá no meu home office, no meu escritório, para fazer análise desses dados que eu coletei. Então, como que é feita essa análise? Eu aplico os questionários de ergonomia, as ferramentas de ergonomia, as ISOs internacionais de ergonomia, as normas nacionais de ergonomia, cumpro com a NR17, cumpro com a CLT, as NBRs, etc. E eu vou fazer a análise daquilo, vou montando nisso meu documento de análise ergonômica, minha estrutura de análise ergonômica, que é o meu documento que eu vou entregar para o cliente depois. Nisso que eu analiso, qual é o final disso? Eu tenho um diagnóstico das situações de trabalho. Nesse diagnóstico eu vou saber o que era só um perigo, só um fator de risco, só uma exigência ergonômica e o que era um risco, o que é um risco ergonômico. Tudo que tiver um risco ergonômico classificado, eu preciso o quê? Sugerir uma solução ergonômica para eliminar ou reduzir esses riscos ergonômicos encontrados. Essa solução ergonômica, essas soluções, precisam depois montar, você junto com a empresa, um cronograma de implementações,
pode ser mês a mês, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, semestral, anual. Você que vai fazer esse cronograma junto com a empresa, mas ele tem que existir, é a última etapa da análise ergonômica. E aí a empresa, né, ela vai implementar ou não. É obrigatório implementar? É. Se tiver uma fiscalização, o fiscal identificar que tem um plano de ação que não está sendo cumprido, é complicado para a empresa. Ele vai exigir o cumprimento e vai voltar lá para saber se está sendo cumprido. Então, tem que cumprir. E aí, gente, a análise ergonômica não é o fim de uma empresa. É o começo do nosso trabalho. Por quê? No final dela tem um plano de ação. Nesse plano de ação que começa o nosso trabalho, que é implementar as ações ergonômicas para melhoria das situações de trabalho e eliminar ou reduzir os riscos.